Mais um probleminha aqui para a gente conseguir compreender. Esse problema nos conta que um grande depósito foi esvaziado a 1/3 de sua capacidade. Olha aí, foi esvaziado a 1/3 de sua capacidade. E mais tarde do que sobrou, foram retirados 3/4. Sabe-se que o reservatório ainda ficou com 20.000 litros de água. Qual é a capacidade desse reservatório? Bom, ele começa dizendo aqui que é um depósito, né? Provavelmente um depósito de água que ele chamou de reservatório. Bom, vamos entender aqui o seguinte. Primeira coisa, esse reservatório, esse depósito, ele foi esvaziado a 1/3. Isso significa que eu tinha um total de 3 partes, vamos colocar assim, eu tinha um total de 3 partes, uma parte, 2 partes, 3 partes, e desse total de 3 partes, ele foi esvaziado e ficou somente com isso, tá? Isso daqui foi o que sobrou na primeira vez, sobrou 1/3, tá bom? Então, isso daqui se perdeu, saiu, foi embora. Isso daqui foi embora, isso também foi embora. Ele foi esvaziado a 1/3, ou seja, foi esvaziado e ficou com 1/3 de sua capacidade. Mais tarde do que sobrou, foram retirados 3/4. Então, isso foi o que sobrou, né? Então, do que sobrou, foram retirados 3/4, ou seja, foram retirados 3 de um total de 4 partes. É como se eu fizesse, então, agora é o seguinte, eu pego essa parte aqui que sobrou e eu vou dividir ela em 4 partes. Vamos dividir aqui no meio e vamos dividir aqui no meio de novo. Então, desse que sobrou, segundo o nosso problema, foram retirados 3/4. Então, do que sobrou, a gente já tinha visto que tinha sobrado isso, foi retirado uma parte, 2 partes, 3 partes. Foram retirados 3/4. E no final, o que sobrou de verdade é isso daqui, né? Essa partezinha aqui, vamos chamar de S, essa partezinha aqui. Esse daqui foi o que sobrou. Segundo o problema, a gente sabe que o reservatório ainda ficou com 20.000 litros de água. Ora, então, essa partezinha aqui que sobrou, esse Szinho aqui que nós representamos, representa 20.000, né? Porque o reservatório ainda ficou com 20.000 litros de água. A pergunta é, qual é a capacidade total desse reservatório? E aí fica fácil, tá, gente? Eu quero saber qual é a capacidade total. Basta então você ver o seguinte, vamos dividir cada uma dessas partes em 4, né? Então, dividir aqui em 4, dividir aqui em mais 4. E aí ficou igual, né? A divisão ficou igual. Cada 1/3 ficou dividido em 4 partes. Então, se você pensar, agora eu tenho um total de 12 partes, tá bom? E eu sei que 12 partes, cada uma delas, pelo que eu estou vendo aqui, ó, pelo meu Szinho, cada uma delas vale 20.000. Então, eu tenho 12 vezes 20.000. Acabou, né? 12 vezes 20.000. 12 vezes 2 é 24. Então, eu tenho 240.000. Então, esse é o volume total aí do meu reservatório. Essa é a capacidade total do meu reservatório, 240.000 litros. Bom, eu poderia fazer isso daqui de outra maneira, porque ele diz o seguinte, que primeiro o reservatório foi esvaziado a 1/3, então ficou 1/3, tá bom? Ficou 1/3. E desse 1/3, ele esvaziou de novo, né? E aí ele retirou 3/4. Então, se ele retirou 3/4, quer dizer que ficou 1/4, né? Então, o que é que sobrou? Sobrou 1/4 de 1/3. Ou a mesma coisa, né? Porque 1/4 de 1/3 e 1/3 de 1/4 é a mesma coisa. Matematicamente falando, o correto seria eu dizer que ficou 1/4 de 1/3. E esse 1/4 de 1/3 é o que representa o que sobrou. É o que representa 20.000. Então, eu posso dizer que 1/4 de 1/3 vezes o total, vamos chamar esse total de x, é igual a 20.000, tá bom?
Então, esse meu x aqui, ó, só multiplicar aqui em cima, 1 vezes 1 vezes x dá x. 3 vezes 4 dá 12. X sobre 12 é igual a 20. Então, o x, que é o meu total, representa 12 vezes 20. A gente já viu aqui, 12 vezes 20 dá 240. Então, 240 mil litros é a capacidade total do meu reservatório. É muito importante você conseguir compreender o significado disso daqui, tá? Porque, inicialmente, foi reduzido a 1/3, e desse 1/3 eu reduzi para 1/4 de 1/3. Então, esse 1/4 de 1/3, né, como eu disse aqui, 1/4 de 1/3 é o que sobrou. 1/4 de 1/3 do meu total. Isso daqui foi o que representou os 20 mil litros restantes. E aí eu tenho um total de 240 mil. Espero que você tenha conseguido compreender. Valeu!